Ele é carioca e faz parte da nata da música popular brasileira. A sua família representa o melhor da nossa música. É flautista desde adolescente, mas também estudou arquitetura. Ao lado de grandes nomes como Tom Jobim, ele começou a sua carreira profissional. Ele reafirma com muita competência e brilhantismo o ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Com muita alegria, com muita satisfação, eu converso no perfil de hoje com o grande Danilo Caymmi. Danilo, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com você, falando sobre música, né, que é tão importante, né? E não filho de peixe, mas filho de um peixão, né? Que peixe, né? Dorival Caymmi, meu Deus do céu. Digamos que é uma responsabilidade maior do que se possa imaginar. É um compositor desse tamanho, né? Eu, graças a Deus, tive um privilégio de ser filho de uma pessoa tão especial como meu pai e também ter conhecido, através dele, homens fabulosos, né, dentro da música, como o Antônio Carlos Jobim, que eu vim a trabalhar mais tarde, como o Portinari, como pintores como Rebolo, de São Paulo, Clóvis de Graciano, o meu padrinho Jorge Amado, quer dizer, todos eu aprendi a beleza da arte e a simplicidade desses homens tão preocupados com a cultura brasileira. E homens extraordinários, né? Exatamente. Que você teve o privilégio de conviver ali no seu dia a dia, né? Isso faz toda a diferença na vida de alguém, não faz, Danilo? Porque você aprende fundamental, que você não vê em muitos artistas, infelizmente, é você respeitar o público, você ser simples com o público. Uma coisa é você estar no palco, outra coisa fora do palco. Não é? Somos todos iguais e não há uma diferença nenhuma entre pessoas. Ali o meu negócio é entretenimento, então eu fui educado dentro dessa doutrina, vamos dizer assim. E eu vi, por isso mesmo, Jorge Amado, o Tom Jobim era figura fácil na plataforma, qualquer pessoa encontrava na farmácia Piauí que ele ia de pijama, era muito gozado. Ou então na padaria Século XX, ali no Jardim Botânico, onde eu morava. Enfim, são pessoas fabulosas que eu tenho realmente muita saudade e que a gente não vê pessoas hoje assim, infelizmente. Né? Eu ia comentar isso com você, isso é uma raridade, né? Esse comportamento, ele está se tornando muito raro hoje, né? Eu não sei de onde está vindo a cultura de que os artistas estão num patamar um pouco diferente, um pouco mais distante. Não sei se você sente isso também. Isso é impossível, claro. Quanto mais distanciamento do artista com o próprio público, vão entrar coisas nesse meio que vão prejudicar essa relação e, em consequência, a cultura também, a música também. Então, às vezes me deixa muito triste quando uma fã pede um determinado autógrafo para fazer um selfie com o artista e se recusa porque não é? E esquece que foram essas pessoas que o levaram à posição, né? De entreter, de dar alegria ao povo. Isso é muito ruim, eu fico muito triste que eu não fui criado assim. A minha família toda tem essa. E você tem uma família, digamos, de peso real, né? Começa com Dorival, sua mãe, Estela, cantava, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe, mas Estela cantava. Sua irmã canta, seu irmão é um violonista extraordinário. Todo mundo ali tem um galardão violento, né? Com certeza. Minha mãe, por exemplo, é uma cantora excepcional. Todos nós temos um pouco dela. No meu último CD, Danilo Caymmi canta Tom Jobim, você vê muito da interpretação dela, porque foi um disco que o repertório teve um critério muito afetivo pelo fato de eu ter trabalhado 10 anos com o Tom. Já conhecia antes, mas tinha uma intimidade muito grande e era designado na banda para cantar determinadas situações ou gravar determinadas situações difíceis. Então foi um disco que eu gravei assim que tinha certeza que ele iria gostar, mesmo não estando em vida. E que ia dar certo, né? E que ia dar certo. Agora, tem muita coisa da minha mãe também, do repertório que eu escolhi. Eu estava falando, como falei anteriormente, um repertório afetivo, muito da sensibilidade dela, que nós temos todos, tanto a Nana quanto o Dori também. E a Nana é uma cantora visceral, assim, a Nana tem uma puxada que é bárbara, né? A Nana tem, porque acho que a grande herança da minha mãe, acho que até passou para o meu pai também, o mergulho na canção, o mergulho na letra, o entendimento, a interpretação. Uma coisa é você cantar, todo mundo sabe cantar, agora interpretar
É outra história. É outra história, é completamente diferente. Você parece mais com seu pai ou com a sua mãe, musicalmente? Olha, com os dois, a minha voz tem uma textura, eu sou barítono, né? Então ela no agudo, ela se aproxima muito mais da voz da minha mãe. No caso do meu irmão, não, já é uma coisa mais centrada na voz do papai. Da Nana também, alguns movimentos tem da mamãe, mas eu tenho um pouco da voz da mamãe. Você fez arquitetura, como eu disse aqui. Sim. Quando você chegou à faculdade, você já era flautista, não é isso? Você já tocava, já estudava flauta e já tocava. Já tocava, eu gravei o Caim Me Visita a Tom com 15 anos de idade, eu também era estudante. Eu estava mais preocupado com uma prova de química do que outra coisa, né? Aí quando entrei na faculdade, foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa de história da arte, não é? E da arquitetura, que tem muito a ver com a construção da minha música como compositor. Porque parecem mundos muito distantes, né? Mas na realidade eles se encontram em algum momento. Se encontram, a questão do minimalismo, né? Que eu adoro ser minimalista. Esse é um disco minimalista também. E a faculdade de arquitetura me deu a construção das músicas. Um exemplo disso são as canções que eu fiz para uma minissérie Riacho Doce, porque são músicas totalmente condensadas, como se fosse uma casa mínima. Sala, quarto, banheiro e cozinha só. E é mais difícil do que fazer É muito mais amplo, difícil do que você fazer o amplo. O mínimo que quer dizer muito. Então, eu tenho usado muito isso na minha música. É mais o seu estilo pessoal? É mais o meu estilo pessoal atualmente. Eu tenho dedicado também uma boa parte para me distrair em hotéis, assim, com... Os celulares agora são grandes câmeras de fotografia, a fotografia também. Então, as obras, quer dizer, a arte se integra muito e eu uso tudo isso. Nesse meu show próximo, eu devo usar algumas fotografias minhas, né, que tenham alguma correspondência com o trabalho que você está fazendo. Com o trabalho que eu estou fazendo. Voltando um pouquinho, você fez arquitetura, já tocava, como a gente disse. Fez arquitetura por quê? Você não pensava em ser músico? Ou foi pela insegurança que a vida artística apresenta? Pois é, isso aí foi uma questão mais da minha mãe mesmo, porque você viver de arte, de música no Brasil é difícil. E para o jovem é cada vez mais difícil. Eu acho que era mais para atender um pedido da minha mãe do que realmente gosto. Mas aconteceu que em 1968, que foi um ano muito difícil politicamente, e para mim também, porque eu ganhei o festival com a música, o terceiro Festival Internacional da Canção, uma música de parceria com o saudoso Paulinho Tapajós, arquiteto, e outro arquiteto, Edmundo Soto. Que foi o Andança. Que foi o Andança e que aí estourou geral, né? Estourou geral, eu já não tive muito mais tempo para arquitetura. Andança, na verdade, é que te fez decidir pela música? A partir dali você entendeu que esse era o seu mundo? Era inevitável a música. Aí eu comecei, nos anos 70, a gravar muito como flautista distante mesmo, de músico distante. Eram várias orquestras em vários estúdios. Eu agradeço muito aos meus professores naquela época. Era um jovenzinho, mas tive o prazer de trabalhar com o falecido Jorginho, Altamiro Carrilho, Copinha, e que me ajudaram muito, porque você não podia errar, né? Não tinha os músicos todos, era uma pressão enorme, todos os músicos já tinham gravação depois. Aí tivesse um erro, atrasava a gravação, era um ambiente muito difícil. Então aprendi a trabalhar nessa pressão, mas eles foram muito generosos comigo. Como fui também no início de carreira, fui aluno do grande professor Lenir Siqueira, que era da Orquestra de Teatro Municipal e da Sinfônica também.
e depois da grande professora Odete Ernest Dias, que formou uma geração de flautistas, que eu posso enumerar: Mauro Senise, Raul Mascarenhas, Paulo Jobim, Paulo Guimarães. Tem toda uma geração só gente de naipe. Só de naipe, formada pela Odete, e que uma francesa que veio para o Brasil, gravou Maracangalha, o Maracangalha do papai. Eu vou para Maracangalha, aquela batucada. Que é um classicão do Dorival. É um clássico, e é gozado porque ela e o Devô também francês, tocando fagote, mas tinha um sotaque francês no samba, os dois tocando, uma das primeiras gravações. Pam, 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 padam, padaram, pam, 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 padam, pam, padam. Quer dizer, swing zero, mas era legal. Depois eles são muito mais técnicos do que swingados. E, né? depois na ProArte, ela que introduziu que a gente, dentro do currículo, você tinha que tocar Pixinguinha, quer dizer, uma mulher que entendeu o Brasil, vive o Brasil. Então, muito obrigado aqui a Odete Ernest Dias, grande professora. E que aí te deu um impulso, essa expertise que você pegou do não errar, isso deve ter sido fundamental para a tua vida de músico dali para frente, né? Porque isso faz toda a diferença, não é? Faz. Danilo. E a minha voz entrou eu cantava, eu gravei um primeiro disco já depois de estar estabelecido como flautista. Um primeiro disco que eu cantava totalmente errado, no falsete e tal. Na verdade, foi o trabalho do Tom, em 83 para 84, que eu comecei a colocar a voz no lugar, porque tinha a responsabilidade de cantar para as músicas dele. Olha, A Felicidade, Samba do Avião. Ele que escolhia as músicas que você ia cantar? Ele virava para mim e disse assim: Danilo, canta essa, porque eu tenho a voz assim meio abafada ao alho. Até hoje eu não sei o que quer dizer com isso, mas eu cantei várias músicas, gravei as modinhas do Vila Lobos, modinhas dele mesmo, músicas difíceis de complexidade, como existem nesses discos aqui, que na verdade são músicas simples, né? É porque você está na mão de um compositor, de um elaborador, né? Como fosse um homem que faz joias preciosas com sua música, né? Você começou a participar dos shows do Tom, você era rapazinho, estava iniciando, e ele já era o Tom Jobim, né, nesse momento. Como é que foi essa experiência para você? Assim, você teve receio? Porque você era o filho do Dorival Caymmi, que já traz uma senhora responsabilidade. Sim. E tocar com Tom, que era outra grande responsabilidade por ser o Tom Jobim. Você teve medo? Não, porque a gente já conhecia antes e ele já me conhecia. Por isso que ele me descobriu como cantor. Ele já conhecia a minha voz antes mesmo de eu me dar conta. Eu era muito amigo do Paulinho, era do grupo que andava com o Paulinho. Eu, Paulinho, Geraldo Carneiro, Paulo Guimarães, esse flautista que é flautista da Sinfônica, Cláudio Guimarães também. Era um grupo que frequentava a casa do Tom na Codajás. Quando ele viajava para os Estados Unidos, a gente tomava todo o uísque dele, da casa dele. Até que ele deixou só o uísque falsificado. A gente continuou tomando também. Então, o negócio era tomar o uísque do Tom e vamos que vamos. E o gozado é que não se ouvia bossa nova. A gente, lógico, ouvíamos os discos dele, mas é uma geração que ouviu muito Led Zeppelin, muito Hendrix, era muito rock and roll, esse pessoal aí. E o que da música do teu pai te influenciou mais diretamente? No Danilo cantor, no Danilo que compõe? A vontade que o povo repita a música, fazer uma música simples e uma música popular. Uma música popular. Essa é a intenção. Que sempre foi a intenção desses grandes compositores, do meu pai, do Tom, do Ari Barroso, né? De atingir o público. A volta para o artista é quando você ouve a sua música cantarolada na rua. Isso é impressionante. Eu sou vizinho de um grande compositor, toda vez que eu passo por ele eu quase ajoelho, né, que é o João Roberto Kelly, que é um homem maravilhoso. Criador de inúmeras marchinhas de carnaval, né? A maioria tem músicas maravilhosas. Tem a assinatura dele, né? Ele é realmente muito bom. O teu pai tinha uma predileção pelo mar. Ele tinha algumas coisas que ele gostava de compor, mas o mar estava muito presente nas composições dele. Isso veio contigo de algum jeito ou você tem outro olhar? Não, eu já não ia muito para... Eu tinha muita preferência, como tenho, dos sambas. Sempre fui mais dos sambas dele, aquele miudinho lá do Recôncavo Baiano, é um samba bem característico da Bahia. Que ele gostava muito também, né? Quem quiser vatapá, que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê,
procure uma nega baiana ou que saiba mexer. Sempre um pouquinho de um tempero, né, levando um pouco para a sensualidade, sempre teve isso, né? É admirador da beleza, como o Tom era também do feminino do Brasil. Aliás, os dois. Nossa. Seu pai, assim, como a sua mãe não está mais nos ouvindo, a gente pode dizer que rolava uma lenda de que ele gostava bem de namorar. Era muito, muito sedutor e como o Tom também, né? Também. A geração deles, de certa forma, tinha um amigo, pouco mais. saudoso poeta, João Carlos Prado, que meu parceiro também, várias músicas, aí perguntava: o que você quer ser quando crescer? Ele disse: quero ser Tom Jobim. Por quê? Por causa da música? Não, para botar aquele uísque em cima do piano, aquela mulherada em volta. Mas eram muito sedutores mesmo. Inclusive, eu tive a oportunidade de observar isso, assim, o olhar dele tocando violão, quando ele dirigia. Mas a música também ajudava no processo, também, né, Danilo? ele falava para mim: Danilo, cante para as mulheres, porque as mulheres é que vão levar os maridos para o show. Deu muitos problemas para ele, o caso. Para sua mãe, que teve que aprender a conviver com esse lado difícil, dele, né? Que não devia ser mole, não, né? A gente vê algumas coisas no acervo, nas cartas, porque ele tinha E umas ela coisas... suportava bem, Danilo? Eu acho mais ou menos, era mais ou menos, mas ele era muito assim, caseiro. Eu acho que ele cuidava muito bem da família, mas devia ser muita dor de cabeça por ela, porque é muita mulher em cima, né? Sem contar que ele era um cara muito popular, né? E é. muito tranquilo, muito Tranquilo, recebia todo mundo, como você falou. Ele era uma pessoa adorável. Um homem fora do tempo dele, sempre pensando na frente. Compondo na frente. Compondo na frente. É verdade. E depois essas mulheres começaram a aparecer nas músicas, né? Aí começou a complicar, não começou não? Até então, se achava que a vizinha do lado não existia e tal, mas quando a roupa do Hold é que, para quem não sabe, é aquele cara que fica no palco de preto, né? Sai do preto para o branco, você já está com o enfermeiro. Né? Aí ele começou a contar umas coisas para o enfermeiro. Por exemplo, essa vizinha do lado, onde Nana nasceu, na rua Mearim, e a minha tia Dinair, infelizmente falecida semana passada, 99 anos, a última irmã dele, assim. Ela falou que era uma chinesa que morava lá, tal da vizinha do lado. E papai com certeza ficava olhando, ela dava uma bola lá para o papai, se interessou. Chinesa, todo mundo vai se interessar, é diferente. Né? Aí ele... Mas a mamãe, eu acho que chegou de viagem, ela deu um vestido para a tia Dinair, que fala na música, né? E o que acontece? A mamãe chegou, queimou não só o vestido, mas toda a roupa da titia também. Aí, quer dizer, tem um temperamento que rola na família. Gostei da Dona Estela, adorei essa atitude. Nos representa a Dona Estela, adorei. Danilo, eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais Danilo Caymmi aqui no Perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.